Essa preocupação é importante, porque esse cara vai trabalhar na altura. Tá E chegou brigado em casa, ou tem problema em casa com a família, e esse cara vai subir nessa condição, não. O encarregado, o líder, ele tem que ter aquele olho de águia para entender, bater um papo, porque o cara pode ter passado uma noite não muito boa, né? A gente não sabe. E quando ele vai pra altura, ele tem que estar muito bem, muito tranquilo. Antigamente a prática era feita com saco, com peso, com lata com peso. A NBR 16325 obriga que todos os edifícios acima de 4 pavimentos tem que ter esse sistema de ancoragem aqui. Se não tem, não está adequado, eu não trabalho. A gente falar um pouquinho também sobre a altura aqui com o Fred, trabalho em altura. Antes a gente estava conversando aqui em off, eu dizendo a ele, Fred, às vezes os condomínios não sabem nem que tem uma quantidade mínima, né, de altura que a pessoa já precisa ter um curso específico para poder trabalhar em altura, né? E ele me disse, olha, Isabela, isso é muito mais comum do que você imagina. Então eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem presenciado aí, Fred, nos condomínios, que não seria o ideal, a gente pode dizer assim, né, do trabalho em altura. Hoje está bem melhor, né? Da época que eu comecei foi em 2008. Aprendi com um cara que para mim é o cara que manda no Brasil. É o Luciano Carvalho. Ele trouxe o alpinismo para cá, para Bahia, e eu trabalhei na área industrial com ele e vi a possibilidade gigante disso, sair da empresa dele e vir montar aqui na área urbana. E aí montei o alpinismo aqui na área urbana em 2008, até hoje estou nessa caminhada. E foi aí que a gente veio adequando, né, sobre a norma, a NR35, para você ter ideia, ela foi publicada, construída em 2010, mas foi publicada, se não me engano, em 2012, e logo depois, que vai surgindo as necessidades, né, foi feita a parte da ancoragem, que é a NBR 16325, foi publicada em 2014, e com isso, respaldou mais os síndicos, os administradores, a aplicar isso daí, né. Lógico que tem pessoas que negligenciam ainda, né? Por causa de custo, tem empresas que são mais baratas, estão adequadas ao mercado, aí acaba tendo um valor mais barato para oferecer a manutenção. Mas é difícil você contratar um valor barato para trabalho em altura, né? Não é barato, não é um valor barato. Você, afinal, a responsabilidade é muito grande. Como vida, né? Imagina, por exemplo, você fazer, eu acredito, lavagem de uma fachada de prédios enormes, né? Bela, olha a responsabilidade disso. Inclusive com o Fred, inclusive com o Rodrigo, o condomínio muitas vezes não sabe que as empresas sérias do mercado, quando vai fazer um trabalho desse de altura, seu funcionário chegou para trabalhar, muitas vezes você consegue detectar que ele não está bem, que ele brigou com a mulher, e esse cara vai subir nessa condição, não. Então, até essa preocupação é importante, porque esse cara vai trabalhar na altura, e chegou brigado em casa, ou tem problema em casa com a família, esse cara vai poder subir para a altura. Então, mas esse trabalho... Aí que está o grande lance. A NR18 e a NR35, ela fala sobre isso, porque você tem que ter, primeiro, a gente afere sempre a pressão do colaborador antes de trabalhar. Isso é fundamental, isso é necessário. Você aferir a pressão para ver se o cara tá bem e tal. E aí, todo dia tem um DDS que a gente fala, né? A gente bate um papo. Isso. Dali a gente já começa a pescar como é que o cara tá, né? Principalmente o encarregado, o líder, ele tem que ter aquele olho de águia para entender, bater um papo, porque o cara pode ter passado uma noite não muito boa, né? A gente não sabe da noite anterior, do dia anterior do cidadão. E quando ele vai para a altura, ele tem que estar muito bem, muito tranquilo. Por isso que todos os dias, antes de iniciar o trabalho, a gente é um bate-papo de, no mínimo, 20, 30 minutos para poder botar as coisas em ordem. Ó, Jussara perguntou aqui, qual a altura mínima para a obrigatoriedade desses dispositivos de segurança? Inclusive, Fred, você até trouxe aqui um dos dispositivos que é fundamental, Isso né? aqui é fundamental. Respondendo, Jussara, a norma NR35, ela fala que acima de 2 metros de altura do piso do chão, já tem que estar com o dispositivo. Quer dizer, pouco, né? 2 metros a gente considera, entre aspas, baixinho, baixo, né? Bem pequeno. Então eu já preciso mostrar aí para o pessoal Aqui ter esse é um dispositivo. de ancoragem. Ele é fixo. Ele é fixo, ele é chumbado com chumbador químico, né? Depois ele é testado, aí tem que fazer um teste de esforço de 1.500 quilos. Tá? E ele resiste até 2.500 quilos, esse conjuntinho aqui de inox 316. Toda edificação deveria ter esse equipamento de segurança, Tem Fred? que ter. Hoje é uma norma. É obrigado. É normativo hoje. É normativo. A NBR 16325, ela obriga que todos os edifícios acima de 4 pavimentos tem que ter esse sistema de ancoragem aqui. Tá? Antigamente a prática era feita como?
saco com peso, com lata com peso. E Então, hoje, isso realmente está sendo banido, porque Sim. o síndico, ele responde civil e criminalmente. com certeza. Com certeza. Perfeito. E uma Bela. coisa, não é só isso, não. Isso é um equipamento É de um segurança. dos equipamentos, é um dos. Bela, Né? o Quem morador. fiscaliza É. essa instalação? O CREA, o Ministério do Trabalho, Isso. Se algo... E a multa? a multa Pra quem não tem. é uma porradinha boa. Teve uma fiscalização agora, mas foi preventiva, tá? Sim. Foram 70 prédios que foram fiscalizados e embargados. Minha obra também foi embargada 2 obras, 3 obras. Uma delas foi porque o condomínio não adequou. Aí ele teve que... Então, na verdade, quando o condomínio vai contratar uma empresa para trabalho em altura, ele já tem que ter esse dispositivo, não é a empresa que Como é que fornece? chama aqui? Isso aqui, como é que chama? Isso aqui chama, tecnicamente, espera de ancoragem. Ou olhar de ancoragem, como é vulgarmente conhecido no mercado, tá? Sim. Mas assim, o que é que acontece? Quando é construído um prédio, as construtoras elas deixavam aqueles vergalhões antigamente, né, de aço, que era costume o condomínio deixar lá e vamos pendurar ali. Mas ele era feito de aço, ele oxida, ele não tem uma boa resistência. Na verdade, já vem da estrutura, né? É, Ele vem com sim. o pilar, É porque quando você faz, quando vai Na construir, verdade, ele é vira como e se fosse uma aponta ali. operação, É, né? ele Uma é pra- improvisação, talvez. é para a construção da obra, entendeu? Só que não é a adequação da norma. Sim. Então, se você, Bela, morador, tem uma obra em seu prédio de pintura na altura, pergunte ao síndico como é que está o sistema de ancoragem e, se for o caso, vai olhar como é que está lá, Tem porque que é sua olhar, cara, vida tem tá em que jogo. olhar. Tem que olhar. Fiscalizar. E não Isso. adianta, Bela, se ter isso e não ter uma pessoa competente Exato. para fazer as devidas amarrações, as devidas análises técnicas, porque você tem que fazer um APR, você tem que analisar tecnicamente o risco, É um as conjunto Os possibilidades, EPIs, os né? EPIs, Conjunto tudo. de ações, E né, é um Fred? conjunto de fatores que você tem que fazer para a coisa dar certo, tá? Sim, perfeito. E a fiscalização, né? Por é isso muito que é importante os gestores, eu bato muito nessa tecla, de tem que ter síndico profissional. Tem que ter uma pessoa profissional, porque tem muita negligência de gestão ainda. Ou se não tiver o profissional, Desconhecimento, né? Fred, não tiver o profissional, o próprio morador pode tomar um curso online, que é um curso Sim. que vai ser bom pro dia a dia dele, Sim. até a vida pessoal dele, financeira, é bom, importante. E a gestão pra do ele. condomínio Claro, também vai ser mais saudável. Exatamente. É muito mais saudável, né? Com Se certeza. tiver um acidente no condomínio, porque não tá dentro da norma, o síndico responde. Responde. E vai O responder condomínio mesmo. responde, o síndico responde, e a empresa que não deu a negativa, porque eu nego. Se não está adequado, eu não trabalho. Eu tenho uma assembleia e tenho aqui 4 propostas. O que é importante nessa assembleia, o síndico analisar das empresas que apresentaram a proposta, Sim. os requisitos para poder contratar essa empresa, o que é que ela tem de importante. Porque eu posso ter uma, não tenho outra, tem um preço menor aqui, mas eu estou Já maior tiro aqui. do páreo, né? Exatamente. Então, inclusive, eu até lhe sugiro que, não sei se nessa edição de setembro ou na de dezembro, a gente bote um beabá de como contratar uma empresa, o que é que precisa, os requisitos. Vamos lá. Para a industrial, existem as certificadoras que têm os cursos chamados IRAT ou ANEAC. Para a urbana, o que é necessário, fundamental, é ter o ASO do colaborador, tá? A NR35, a NR18 e a NR6. Todas elas é necessário para o serviço de altura. RT do CREA, né? Aí vai ter RT e tal. Você falou sobre quando tem uma assembleia para contratação. A primeira coisa que eu prezo isso, eu bato muito nesse martelo. Eu acho que antes de você pedir orçamento, eu acho que ele deveria contratar um engenheiro fiscal para fazer um levantamento de toda a necessidade, de todas as patologias, todas as necessidades que o condomínio precisa. Uma Fazer inspeção predial, né? É uma inspeção. Daí ele vai criar uma planilha de quantitativos e vai distribuir para as empresas. Dessa forma, é mais honesta orçar. Então, todas as empresas vão orçar conforme ele está solicitando ali, né? Que é seguros, as NRs, os ASOS. Aí são os preliminares, né? Aí depois você vem a parte de serviço, né? Que ele vai identificar se é fissura, se é desplacamento, enfim. Aí, mas o ideal, eu bato muito esse martelo. Todos os síndicos ou todos os gestores deveriam entender que tem que contratar um engenheiro. Esse engenheiro ele não pode executar a obra, ele está ali só para levantar, fiscalizar e fazer uma inspeção predial. Sim. Daí criar uma planilha quantitativa para distribuir. E rapidinho, Cássio, e sobre o necessário para... você perguntou, empresa, primeira coisa,
Procura saber quem é essa empresa, trabalhou aonde, fez o quê. Exatamente. Seu Referências. histórico. Isso. Quem é você, pô? Você pega uma empresa que tem 6 meses, aí, porque o preço dela é muito mais barato e possivelmente vai ser mesmo. Tá se né? inserindo no mercado, então E normalmente aí, pratica você valores tem que menores. ter esse cuidado, né? Tem que ser critério. Então, o gestor que está ali, pode ser o administrador ou o síndico, tem que ter esse critério muito bem definido. Bela, concluído isso que o Fred falou, vou começar a obra. E aí, com a sugestão da gente, sempre foi ter um engenheiro que não é da empresa de Fred Exato, para fiscalizar, exatamente. Para ele estar intermediando entre a empresa. E é bom, inclusive Fred é engenheiro civil, lá. mas De repente, olha, Fred, tem uma pessoa sua aqui que está com uma pedra que não está legal. Lógico. Boa, conversar. Não, e Cássio, eu falo muito isso. O engenheiro que está fiscalizando minha obra, ele não é meu inimigo. Claro, Ele é intermediador, é ele um colaborador, ele tá é ali ajudando. facilitador. Isso, Tanto para exatamente. minha empresa quanto para o condomínio. Exato. A empresa que entra ali achando que o engenheiro que está fiscalizando Quer lhe prejudicar, então não há nada disso. tá com Ou o então o pensamento síndico errado, chega amigo. assim e fala, não, mas a empresa já tem engenheiro, Não precisa. Doutora Carla ainda coloca aqui, ó, engenheiro fiscal tem que fazer parte do custo da obra, sempre Sim, recomendo. é óbvio. Então, para É fiscalização. Não é a pessoa que está com tempo livre, né, para poder fazer esse trabalho, a pessoa tem que ter E ainda expertise tem para uma coisa, fazer essa Bela. fiscalização. A fachada, o condomínio, é sempre o último a ser. É primeiro elevador, é playground, é piscina. Aí deixa a fachada, nunca é preventiva. É sempre Não é corretiva. prioridade, né, Não é parceiro? prioridade. Aí se Sempre torna no desespero. sempre no corretivo. E o que acontece no corretivo? Já toma uma magnitude tão grande, aquela fissura que era pequenininha, já se expandiu, aí a obra se torna mais cara. Olha essa pergunta aqui da Jussara, para a gente não deixar de responder. Essas ancoragens aqui que o Fred mostrou, ela diz o seguinte, quem faz a instalação delas? Existem empresas em Salvador que façam vendas e instalações? Pronto, ó, pouquíssimo. Vendas só tem a LS, tá? Hoje em Salvador e praticamente no Nordeste só tem a LS Engenharia que vende esse produto. Nós temos lá estoque para qualquer empresa, qualquer construtora que queira comprar. Instalação, esse está o grande ponto agora, Bela. Foi bom você tocar nesse assunto. Tem muitas pessoas desqualificadas. Cara, quando você vai instalar isso aqui, você tem que ter uma responsabilidade incrível. Você vai pendurar uma pessoa. E vida, ela não tem preço, né? Não tem É zero, não tem acordo de preço. Isso aí. E tem muito. Aí, aquele que a gente está conversando sobre o síndico, o gestor que quer contratar o mais barato. E a maioria hoje não sabe instalar, não tem curso para isso. Hoje a gente tem 6 pessoas gabaritadas, certificadas na nossa empresa que faz instalação. Então a LS faz a instalação, Nós né? vendemos e fazemos instalação. Ele comprou na LS, né? Quem instala. Isso. Nós instalamos, nós testamos, nós certificamos, nós laudamos. Porque Ótimo. a NBE, eu falo muito de norma, né? Sim, mas precisa, A né? NBR Engenharia não tem 125, como. É Ponto vida em 1, jogo. se você for lá, ela fala, você tem que instalar, testar, certificar e laudar. E no você final, o RT. calcula quantos, por exemplo, ele precisa ao Sim, condomínio? aí você vai lá, faz um estudo, aí entra o projeto do estudo Sim. de um profissional para poder fazer esse dimensionamento de distribuição. E aí você faz a adequação para aquele prédio, e aí depois disso aí entra o projeto, depois do projeto entra a contratação. E é da um bem instalação. permanente, não Vitalício. Perfeito. Não tem preço. Fred, É vitalício. Vou lhe dar uma sugestão aqui, meu amigo. Você vendeu o produto para um condomínio e veja um meio e dizer para o cara, olha, você pode instalar com qualquer pessoa. Agora, veja quem é que... Se você comprar em minha mão, instalar quando der problema amanhã, você não pode botar meu nome aqui. Não Comprei na pode. LS, quem instalou... Não. Teria Mas que aí, explicar. o que é que acontece? Ele vai ter a documentação de quem instalou. Se ele Isso, for atrás e foi em cima da norma, o cara que comprou minha da mão, norma. comprou, como se fosse comprou um carro, um livro, a instalação é dele. Isso. O produto, o meu produto, ele tem certificação. Ele tem meta, ele é certificado, laudado, ele sai testado. Agora tem que saber quem vai estar instalar, instalando, eu não exato. posso me respaldar sobre Agora, isso. Fred, entendeu? quando você coloca energia solar, quais os cuidados que tem que ter? Aí aumenta um pouco os pontos de ancoragem. Por quê? Porque você tem que distribuir por fora da placa solar toda, para que corda não passe por cima, material. Porque quando você vai trabalhar em uma fachada, dependendo do tipo do serviço, né? For pintura, tudo bem, mas for lavagem, você tem corda que passa por cima, você tem mangueira que vai estar passando por cima da laje, né?